Queridos irmãos e amigos, eu sou Jaci Ferreira Soares. Hoje nós vamos falar sobre a escrita dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Isso nós achamos em vários lugares das Sagradas Escrituras. Os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus. E assim por diante. Então muitas pessoas, muitos cristãos, eles interpretam essa parte das Escrituras equivocadamente e até pregam com grande vigor, muitas das vezes usando um termo, dizendo assim, nós precisamos guardar ainda os 10 mandamentos, por causa que os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo de Deus. Deus escreveu com o próprio dedo na pedra. E quero dizer para todos, nós precisamos prestar muita atenção nos detalhes das Sagradas Escrituras. Por exemplo, se nós, às vezes, eu estou aqui com a Bíblia aberta, livro do Êxodo, no capítulo 31, no verso 18. Está escrito assim, ó, e deu a Moisés, quer dizer, Deus deu a Moisés, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então isso é inegável que está escrito na Bíblia, que as tábuas de pedra foi escrita pelo dedo de Deus. Só que existem muitas coisas nas Escrituras que nós precisamos analisar profundamente, com consciência, porque se nós analisarmos algum texto isolado, nós ficamos para trás no entendimento, vamos entender de maneira equivocada, e ter muito cuidado com aquelas questão de defender algo, porque muitos cristãos, por exemplo, que defendem a guarda da antiga aliança, de parte da antiga aliança, o sabático, por exemplo, que defende a guarda do 4º mandamento, então pegam com muito vigor. Olha, você tem que guardar os 10 mandamentos, porque foi escrito com o dedo de Deus. E essa expressão é forte. Imagine para alguém que talvez tenha pouco conhecimento das Escrituras e vê uma expressão dessa escrito com o dedo de Deus. Deus desceu, foi lá com o dedo dele e escreveu esses 10 mandamentos. Isso é uma pronúncia forte. E aí dá uma impressão que, então, se é escrito com o dedo de Deus, então nós temos que guardar. Primeiro, precisamos de lembrar que toda a Escritura é produzida pela vontade de Deus. Nada aqui foi produzido sem a vontade de Deus. Tudo teve o consentimento de Deus. Qual é a diferença do da velha aliança ali nos 10 mandamentos, por exemplo, então, em relação aos outros? Porque o Velho Testamento, a velha aliança, aquele velho pacto que o povo de Israel recebeu ali, naquele pacto tinha mais de 600 estatutos, leis, tinha mais de 600 leis ali, mas aquelas leis diferenciavam uma da outra? Nenhuma, elas todas não veio pela vontade de Deus? Não, por certo. Todas eram da vontade de Deus, todas foi Deus que determinou e nada saiu de Moisés mesmo. Tudo que Moisés escreveu foi por Deus, nasceu da vontade de Deus. O diferencial é que aqueles 10 mandamentos dito, que na verdade não seria 10 mandamentos, no original se diz os 10 pronunciamentos, foram as 10 pronúncias que Deus pronunciou. Aquelas pronúncias foram as únicas palavras que o povo conseguiu ouvir. Preste atenção, pega a sua Bíblia no livro 20 de Êxodo, onde diz dos 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos seria o correto dizer. Então, quando Deus falou as 10 pronúncias, Deus falou para Moisés anteriormente, Moisés já junta todo o povo perante o Monte Sinai, e eu vou descer da nuvem e vou falar para o povo o meu conceito, vou dar os meus mandamentos para o povo. Mas quando Deus desceu na nuvem, o povo se juntou de frente do monte, o povo estava ali para ouvir o que Deus tinha para transmitir para o povo. Porque Deus havia tirado o povo do Egito e estava levando para a terra de Canaã. Mas até então Deus não havia dado a lei para o povo. Então Deus veio para dar a lei. E Moisés subiu no monte, onde estava Deus, e o povo ficou ao redor do monte. O povo não subiu. E houve uma sentença, ninguém nem encoste no monte. Nenhum animal pode tocar no monte, porque se tocar será morto, porque o poder de Deus vai descer no monte. Então Deus desceu ali no monte e Deus falava e o povo ouvia a voz de Deus. Vocês já imaginaram ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso? E daqueles 10 mandamentos, o primeiro mandamento que Deus deu, ou seja, a primeira pronúncia que Deus disse foi isso. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Nenhum Deus terás diante de mim. Quando vocês entrarem na terra possuída, não tereis nenhum outro Deus além de mim. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso tudo Deus falou com uma só pronúncia. Só que a pronúncia de Deus é tão forte que o monte tremia todo, fumegava, saía fumaça, e o povo ouviu aquilo ali, ouviu o segundo pronunciamento, o terceiro pronunciamento. Quando chegou no 10º pronunciamento, Deus 10 pronúncias, o povo não resistiu mais, o povo fugiu, saiu de perto do monte e o povo disse para Moisés, Moisés, você fala com Deus
Deus fala contigo, você ouve a voz de Deus e você transmite para nós, porque nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Vamos morrer. Se Deus continuar falando com nós ouvir todos os mandamentos vindo de Deus direto, nós não resistimos, vamos morrer. E Moisés falou, Senhor, aí o povo não aguenta ouvir a tua voz. O povo falou, tá certo, povo, eu falo contigo e você transmite para o povo. E assim Moisés subiu no monte, ficou 40 dias, 40 noites falando com Deus, Deus falando com Moisés. E Moisés trouxe todo aquele conjunto de leis, que era um monte de leis, Tem leis que não tem como servir para os nossos dias de hoje. Por exemplo, se você pegar o livro de Êxodo, após ali os 10 pronunciamentos, o que Deus continuou dizendo, Deus disse para Moisés, quando fizeres o tabernáculo, que fizeres o templo, não faz degrau, para que o sacerdote não suba no degrau e não apareça a sua vergonha, porque naquela época os homens usavam vestido, não era calça, como hoje é diferente, o vestuário era vestido. Então subisse no degrau, o que ia acontecer? Quando os homens subissem no degrau, ia aparecer ali as partes internas, a sua vergonha. Então isso foi proibido pela lei. Coisas que para hoje entrou em desuso, não precisa mais disso, porque hoje os templos, tudo tem um degrauzinho para subir, e isso não é proibido, senão teria que guardar isso também. Enfim, tudo isso Deus deu para o povo de Israel. E o povo ouviu aquelas 10 pronúncias saindo da boca de Deus. Isso significa dedo de Deus. Por que dedo de Deus? Porque veio com vigor, veio com força. Aquilo ali o povo viu com toda a sua glória. Aquelas 10 pronunciamentos veio com glória. E o povo fugiu. O restante eles ouviram da mesma forma. Moisés ouviu Deus e passou para o povo. Tudo veio de Deus. Mas não mais com aquele vigor todo, com aquela glória toda, porque o povo ouviu da boca do próprio Deus. Mas isso não quer dizer que isso tem mais valor do que as outras coisas. Todo o conjunto testamentário, tudo aquilo que está descrito na lei, que possamos dizer que nós chamamos de lei, os judeus chamam de Torá, temos aqui, ó, está escrito, registrado nesse livro tudo. Tanto é que aqui, se nós lemos aqui no mesmo capítulo, no capítulo 34 do livro de Êxodo, aqui no hebraico, se lê de trás para frente. Então eu vou começar o 34 e vou pular aqui. No finalzinho aqui, ó, 34 de Êxodo, no verso 28, diz assim, e esteve Moisés ali com o Eterno 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água, virando-se para cá, e escreveu sobre as tábuas as palavras da aliança, os 10 pronunciamentos. Moisés escreveu, aqui está claro que Moisés escreveu. Será que isso é uma contradição das Escrituras? Porque aqui no capítulo 31 diz que foi escrito pelo dedo de Deus. Aqui no capítulo 34 está escrito que Moisés é que escreveu os 10 mandamentos na tábua de pedra. Na tábua de pedra. Então, como se entende uma contradição das Escrituras? Não, por certo. É uma má interpretação, então, do texto de 34 de Êxodo, como muitos defendem por aí, aqueles que querem, a todo custo, defender que foi Deus que escreveu com o seu próprio dedo, sim, que isso aqui tem mais valor, tem que guardar. E, então, eles dizem que isso aqui foi uma má interpretação de texto, que aqui, o que Moisés escreveu foi o restante, não os 10 mandamentos, como se diz, mas aqui está muito bem claro. Moisés escreveu sobre as tábuas as palavras da aliança, os 10 pronunciamentos. E se nós pegar a outra Bíblia que nós usamos, que essa aqui eu li na Torá, que é muito mais fidedigna, mais original, mas se nós pegarmos aqui, vai estar do mesmo jeito. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Se você tiver com a Bíblia João Ferreira de Almeida, aqui quando diz os 10 mandamentos, tem um Y, uma letrazinha, aí embaixo explica as 10 palavras, que está bem esclarecido. No hebraico quer dizer as 10 palavras, que de fato não é 10 mandamentos. Isso foram que posteriormente os escritores, os tradutores acabaram colocando 10 mandamentos e ficou até hoje, todo mundo acostumou dizer 10 mandamentos. Mas no original se diz os 10 pronunciamentos, as 10 palavras. Foi a única coisa que o povo conseguiu ouvir, vindo direto, saindo da boca de Deus. E o povo fugiu, e aí Moisés ouviu o restante da lei, que são 600 e poucos preceitos, e retransmitiu para o povo. Mas todos têm igual valor. Não significa que hoje, mas o Velho Testamento foi abolido, conforme está escrito lá em 3 de 2 Coríntios, verso 14, o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Aquele velho aliança que foi escrito na tábua de pedra,
Hoje o Espírito de Deus escreve na tábua de carne do coração. Portanto, aquela velha aliança foi abolida por Cristo e fez um novo concerto. Então alguém diz assim, foi abolido só as leis cerimoniais, a lei moral permanece, os 10 mandamentos permanecem, porque esse foi escrito pelo dedo de Deus. Não confunda dedo de Deus, a expressão dedo de Deus como dedo físico de Deus. Deus é espírito e nunca escreveu em tábua de pedra com seu próprio dedo físico. Mas então que expressão é essa que a Escritura diz? Se você pegar a sua Bíblia aqui no livro de Êxodo mesmo, no capítulo 8, verso 15 por ali, dos magos, você vai ver quando o Moisés estava lá no Egito ainda e fazia aqueles milagres, Deus endurecia o coração de Faraó. Quando ele fez a água tornar em sangue, os magos também fez. Moisés, quando jogou a vara dele no chão, ela se tornou cobra. Os magos também jogou uma vara e ela se tornou cobra. A cobra de Moisés estragou a cobra deles e assim ia. Só que chegou um ponto, a praga dos piolhos, que aí os magos olhou para Faraó e falou assim, ó, isso aqui não é outra coisa, isso é o dedo de Deus. Então, isso aqui está acontecendo pelo dedo de Deus. Então, a expressão dedo de Deus significa que Deus está por trás de tudo isso. Isso está vindo com força de Deus. Lá no livro de Lucas, capítulo 11, verso 20, você pode conferir na sua Bíblia, não vou ler aqui para não tomar muito tempo, capítulo 11, verso 20, Lucas, diz assim, alguém dizia para Jesus Cristo, esse homem expulsa o demônio pelos príncipes dos demônios. E Jesus Cristo falou assim, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou seja, o dedo de Deus, a força de Deus, o vigor de Deus. Então essa expressão dedo de Deus, nunca confunda que foi Deus que desceu lá e escreveu o dedo dele, não. Dedo dele significa, a expressão bíblica quer dizer o seguinte, foi com a força de Deus, com o vigor de Deus, aquilo ali o povo ouviu saindo da boca de Deus, com todo vigor, com toda a força, tanto vigor que o monte tremia todo, fumegava e o povo fugiu. E o restante da lei também veio com a força de Deus, veio pela vontade de Deus, porém o povo não viu. Foi Moisés que viu e passou por o povo, então o povo só ouviu com o vigor de Deus, com a força de Deus, com o dedo de Deus, os 10 pronunciamentos, que nós dizemos hoje os 10 mandamentos. Por isso é importante, eu sempre digo, é importante quando nós lemos as Escrituras, nós não pegar um versículo isolado e fazer dele um pretexto. Segurar e falar, agora, ó, nós temos que guardar a lei porque foi escrita com o dedo de Deus. Precisamos ter cuidado com isso. Se você pegar a sua Bíblia no livro de João, Evangelho segundo João, alguém chegou para João Batista e falou, João Batista, aquele homem que você batizou lá na água, ele está lá em Enem, está batizando, juntando mais discípulos do que tu, está batizando lá. Pronto, você falou isso. João Batista disse, convém que ele cresça e eu diminua. Então, se você pegar essa escrita da palavra, você vai achar que Jesus batizava. Vou até ler. Capítulo 3 do livro do Evangelho segundo João. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Pronto. Estava ali com eles e batizava. Jesus estava ali e batizava. Se nós pegar só esse versículo aqui, nós vamos entender que Jesus batizava. Jesus fazia batismo. E aí? Parou por aqui? Mas esse capítulo continuou. Ora, João também batizava em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E assim por diante. Acabou, contou o assunto e foi. E aí, passando mais para frente, lá no capítulo 4, outro assunto já, nós esclarece que Jesus não batizava. Eram os discípulos que batizavam. Só que como Jesus estava junto, ele ganhava um nome, que foi ele que fazia. Então aqui, por exemplo, no capítulo 4 diz assim, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, mais uma expressão dizendo que Jesus batizava. O Senhor entendeu, os fariseus estão sabendo que eu batizo mais gente do que João. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aí entre parênteses, abre o parênteses, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, fecha parênteses, deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Vê como é que é simples de entender? Mesma coisa, quando se tem uma obra do governo, obra construída pelo governo fulano de tal, não é o presidente em si que foi ali e fez aquela obra, mas ele por trás estava sobre a ordem dele. Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam. Então, mas a Bíblia diz que Jesus batizava, depois esclarece. Não, ele não batizava, eram os seus discípulos. Já imaginou se não tivesse esse esclarecimento? Muita gente ia dizer, Jesus chegou aqui na terra e batizou,
muitas pessoas foram batizadas pelo próprio Jesus. Eu queria ser batizado por Jesus, e a confusão que ia dar, mas graças a Deus, houve um pequeno, entre parênteses, na frente do capítulo 4, que esclareceu tudo. Da mesma forma, é o dedo de Deus. A lei escrita pelo dedo de Deus não quer dizer que Deus desceu e escreveu com o dedo dele. Também não quer dizer que é uma contradição o capítulo 31, que diz que foi escrito pelo dedo de Deus, e o capítulo 34, que diz que foi Moisés que escreveu. Não é contradição nenhuma, porque o que Moisés escreveu não escreveu dele, ele escreveu pelo dedo de Deus, ele estava escrevendo, mas o poder de Deus estava nele, e tudo aconteceu pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus. E tanto mais ainda quando se diz que os 10 pronunciamentos o povo de Israel ouviu, saindo da boca do próprio Deus, e eles fugiram e não conseguiram mais ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso com medo de morrer. Por isso a expressão, o dedo de Deus. Eu espero que o vídeo seja esclarecedor, que entendamos uma coisa: toda a escritura divinamente ela serve para redarguir, para ensinar, porque ela tem que ser revelada pelo Espírito de Deus. Então tudo que está na Escritura foi escrito pela vontade de Deus. E nenhum mandamento da velha aliança é maior do que o outro. Eu hoje não posso circuncidar, eu não posso queimar ovelha em holocausto, porque lá nesse conjunto de lei dizia isso. Pega a primeira ovelha que nascer macho do teu rebanho, ela é do Senhor, leve e oferece para o Senhor. Trazer os dízimos de tudo quanto você possui e traz na casa do Senhor, 10%. E diz assim, todo macho que nascer na tua casa com 8 dias terá que ser circuncidado, cortar uma pele do prepúcio da criança, chamava-se circuncisão. Enfim, são 600 e poucos preceitos, não vai dar de falar tudo aqui. Tais e tais alimentos se pode comer, tais e tais não se pode comer. Bom, tudo isso aqui é cerimônia e isso foi abolido. Mas os 10 mandamentos, porque foi escrito pelo próprio dedo de Deus, isso não foi abolido. Engano seu. Todo o conjunto testamentário foi abolido por Cristo. Mas então nós podemos matar, nós podemos roubar, nós podemos adulterar, porque onde está escrito não adulterarás, já foi abolido, então posso fazer tudo isso? Alguém não fala assim? De maneira alguma, porque foi abolido um testamento, mas foi estabelecido um novo testamento. Por que Novo Testamento? O Novo Testamento também diz, não adulterarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe, e não beberás. Só que o que ocorre? Nós servimos a Deus baseado nesse Novo Testamento, nessa nova aliança, e não na segunda aliança, na primeira aliança. Tanto é que, se vocês lerem aqui onde nós estávamos lendo, em todo lugar que Deus ia dar os mandamentos, principalmente os 20 mandamentos, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Por exemplo, quando Deus falou com Moisés, Deus falou claramente: eu sou o Senhor vosso Deus que tirei vocês da escravidão da terra do Egito e estou conduzindo vocês para a terra de Canaã. E esse é o conserto que eu vou dar para vocês guardar na terra que vocês vão habitar. Era obrigado a guardar isso lá naquela terra. Os mandamentos, aquela aliança era para Israel. Mas Deus, por sua grande misericórdia, agora o conserto de Deus que veio por Cristo, ele abrange a todas as nações, os gentios que não tinham direito naquele testamento. Se nós pegarmos aqui, essa lei aqui, ela é só para os judeus. A lei de Moisés, a Torá, foi dada para os judeus. Isso é para os judeus, isso é óbvio, qualquer um estudioso entende isso. Foi dado para os judeus, mas a graça e a verdade que veio depois da lei, foi dada por Jesus Cristo a todas as nações. Portanto, todos os povos, nações e línguas têm direito a conhecer o conserto de Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio através do seu sangue, porque aqui nesse testamento diz assim: quando Moisés leu ao povo todas as palavras daquele conserto, ele pegou sangue de touro, sangue de bode, de bezerro, que mandou o povo sacrificar bastante, trouxe o sangue e esparziu tanto no livro quanto esparziu no povo. E disse: este é o sangue do conserto que Deus vos tem mandado. Aquele sangue selou aquele concerto. O concerto foi selado com sangue de bode, com sangue de touro. Mas esse concerto que nós temos hoje, aquele com sangue de bode, com sangue de touro, não permaneceu. Só ficou até que viesse o Cristo. Mas quando veio o Cristo, deu para nós um novo testamento. Mas um novo testamento não da letra, mas do Espírito. E esse Novo Testamento, ele não foi confirmado com derramamento de sangue de bode nem sangue de touro. Mas o Novo Testamento ele só entrou em vigor com o derramamento de Cristo, quando Cristo derramou o seu sangue na cruz. Porque um testamento ele só tem vigor depois da morte do testador. Quando Cristo morreu no madeiro da cruz e derramou o seu sangue, passou então a entrar em vigor na terra o Novo Testamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é o testamento que permanece e salva todas as nações.
Portanto, não faça confusão. Ah, mas você tem que guardar toda a Bíblia. É impossível, você jamais vai guardar toda a Bíblia, porque o Velho Testamento, ele bate de frente com o Novo. Por exemplo, o pronunciamento de número 3, não perjurarás, cumpra os teus juramentos. Isso é óbvio, podia jurar, jura pelo meu nome, tá lá determinado, vós jurais pelo meu nome, mas cumpra os teus juramentos. Só que o Senhor Jesus disse assim, vocês ouviram o que foi dito para os antigos? Não perjurarás, mas cumpra os teus juramentos? Eu, porém, vos digo, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, antes seja vós falar sim, sim, não, não. Então nós agora é diferente, então, eu juro por Deus, não, de jeito nenhum, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A verdade tem que estar em nós, não precisa de juramento, nem deve ter juramento. E assim por diante, a circuncisão, por exemplo, todo macho que nascia tinha que circuncidar. Está lá na velha aliança, está aqui quando Deus mandou para Moisés, mas hoje não precisa mais dessas coisas. Queimar uma ovelha em holocausto, imaginou se nós estivéssemos cultuando daquela forma ainda? Toda ovelhinha lá e oferecer em holocausto, fazer um culto cerimonial oferecendo ovelha em holocausto para Deus, mas agora o nosso culto é racional. Por isso, entrando no mundo, disse o Senhor, ofertas e sacrifício não quero. Para que serve a minha multidão dos vossos sacrifícios que viesse pisar os meus átrios? O incenso é para a minha abominação, as luas novas, o sábado. Eu aborreço essas coisas. Quando vim comparecer perante mim, quem requereu isso da vossa mão? Mas o que o Senhor quer então? A misericórdia, o amor, isso que o Senhor quer. Que vocês atendam a viúva, que atendam a necessidade, que atendam o pobre. Esse é o conselho que farei depois daquele dia. Colocarei a minha lei no seu interior, no seu entendimento as escreverei. Então é isso, é um culto racional que oferecemos hoje a Deus, saindo do nosso coração, perfeito louvor, e diz assim a palavra, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não é mais em Jerusalém, não é mais no templo, não é mais oferecendo ovelha, holocausto, não é queimando isso, mas um templo específico, é só aqui que serve a Deus, se não for aqui não vale. Não é assim. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Ele procura tais que assim o adorem. Eu espero que você ficou bem compreensivo e Deus que abençoe a todos. O vídeo ficou com 22 minutos e Deus preparando, em breve faremos um outro vídeo, tá? Que a paz de Deus, o amor de Deus esteja em cada coração.